E aí, turma? O que é gnose? Essa pergunta específica será respondida hoje. Bom, essa música aqui, pô, a gente começou a live com essa música, que eu fiz o grande ápice da tecnologia foi eu usar o YouTube com o Color Key, cara. Eu consegui a proeza de fazê-lo. É, Na live de hoje, a gente vai discutir um tema que é muito recorrente aqui na live, que é a questão do gnosticismo, né? Da filosofia do Eric Wagner e tal. Aqui tá como profissão tutuber ainda. Deixa eu ver se eu coloco outra coisa aqui. Vou tirar o profissão tutuber. Tirocínio, será que isso daqui caberia no tirocínio? Eu acredito que sim. É a famosa live de sexta, né, guys? Uma econobreja era de sexta, econobreja zero calorias. É que assim, a ideia da econobreja é ser um negócio não sério, né? Muito menos técnico. Então vamos para o Econobreja. Zero álcool, zero calorias. Certo? O que você está achando da economia argentina nesse momento? O pessoal que acompanha falando que ela está se recuperando. Sim. Gnose Arruda. É, a economia argentina ela está se recuperando bastante da inflação, mas eu não estou acompanhando os indicadores macroeconômicos, tá? É uma das coisas que eu pretendo fazer, tipo aqueles videozinhos de pesquisa, entendeu? Bom, gnose é um termo recorrente aqui no... Termo não, é um termo, né? Um termo e um tema recorrente aqui no canal. E hoje a ideia dessa live é bater um papo com a galera, discutindo o que que é o conceito de gnose. Eu vou até colocar alguns vídeos meus propriamente, pra gente, inclusive pra eu fazer alguns insights acerca desses vídeos mais antigos, né? Pra quem não sabe, turma, eu tenho uma playlist aqui no canal, se vocês forem lá na playlist do canal, eu tenho aqui, ó, a playlist do Microdum, playlist da Mega Maratona, blá, blá, blá. E se você for descendo, tem uma playlist logo na segunda row, aqui na segunda linha, chamada Gnosticismo e Filosofia Política. Eu vou dizer que assim, não são todos os vídeos dessa playlist que são bons, mas é uma playlist que aborda esse assunto, né? Então, assim, tem algumas coisas aqui. Eu não sei porque que tem teoria da escolha pública, que é o capítulo 3 do Jean Turco. Eu acho que é porque filosofia política também está incluída aqui. Tem uma resposta que eu fiz aqui com gameplay de Cyberpunk de fundo, inclusive, pro Gustavo Gaiofato do História Calva, da História Cabeluda, explicando por que eu defendo a tese de que o comunismo é uma religião, que eles são gnósticos, né? E o próprio Gaiofato não sabia o que era gnosticismo. Tem um vídeo até do Guilherme Freire, cara. Ele aborda um pouco o Science, Politics and Gnosticism do Eric Wegelin de maneira resumida. Eu li o artigo, inclusive, o grande artigo dele. Já tem um compilado de artigos que tem esse artigo. Mas aqui eu tenho ó, um texto que eu escrevi no Medium, eu fiz uma leitura comentada, Gnosticismo e Cosmovisão Restrita. Depois eu fiz um texto, eu acredito que só o vídeo, eu não vou me recordar, sobre o conceito de antiverdade, que não é tão original meu, eu só dei um nome para isso, mas outros autores devem ter abordado. Tem um vídeo do Platinho sobre gnose, até um vídeo da Labucosco que eu acredito que ela tenha abordado o catarismo nesse vídeo, eu não lembro, eu assisti há muito tempo atrás. Antiliberalismo conservador, esse tipo de liberalismo, né, e diferenciando iluminismo de livre mercado, etc. Tem um que eu tava respondendo comentários do canal, inclusive eu acho que esse daqui é interessante. Catolicismo socialista quadrado redondo, também mostrando que o catolicismo socialista seria a mesma coisa que os hereges se denominarem católicos, e por aí vai. Né? Porque o comunismo ainda é tolerado no Brasil, da Labocose, eu coloquei algumas coisas aqui. Ação humana, ideologia e liberalismo, respondendo a Hawking Filosofia, polilogismo e ideologia, também falei da relação, né, com o gnosticismo. Eu vou entrar um pouco nisso, tá? No próprio texto Gnosticismo e Cosmovisão Irrestrita, eu tenho até o corte do Reale que eu queria trazer. Onde eu deixei o Reale? O Reale tava aqui, mano. Oxi. Aqui. Ó o Reale aqui, ó. Filosofia, né? Na verdade, tá espelhada a minha tela, né? A minha tela tá espelhada. Mas esse daqui é a história da filosofia do Giovanni Reale. Ele tem 3 volumes, ou uma versão maior de 7, né? É... Esse daqui, esse primeiro volume, ele vai tratar da antiguidade clássica e da filosofia grega e a filosofia da Idade Média, certo? Ele é um volume um pouquinho grande e ele vai falar um pouco da heresia dos gnósticos, vai falar dos estoicos da antiga Estoa, tem muita coisa legal aqui. Tem os clássicos, né, que são
É a filosofia mais sólida que existe até hoje, enfim. Deixa eu só dar uma lida. Quais são os principais indicadores para prestar atenção em uma economia? Cara, IPCA principalmente, GPM, formação bruta de capital fixo, enfim. Se vocês lerem a minha monografia, eu dou alguns dos principais indicadores para analisar a sustentabilidade dos investimentos do país, etc. E o último caso, a Inglaterra foi país vivo que o liberalismo não praticava em suas próprias terras. O que você tem a dizer sobre isso? O último caso, eu não sei o que você quis dizer com isso, né? Na época da República Espanhola, eu não sou bom em história, mano. Eu cago pra história. Ou em maior parte, né? Esse assunto de história da filosofia, eu sou meio que foda-se pra história. Porque é o seguinte, né, gente? Até quando a gente fala lógico, né? Eu sempre falo na questão de fenômeno econômico, etc. Mas, acima de tudo, história econômica, é muito difícil você falar que as coisas são preto no branco, né? E por existir intervencionismos X ou Y, você também dizer que era um país amplamente intervencionista, né? É difícil você tirar esses graus. Depende não apenas das medidas protecionistas, e não protecionistas, mas intervencionistas, e o grau em que elas foram aplicadas também, né? Mas enfim. Na época que a República Espanhola tinha alguns partidos comunistas católicos, o que você tem a dizer sobre a ração? Demais. Cara, partidos comunistas católicos são contradições em termos, basicamente, assim como a teologia da libertação. Não é em termos, mas, né, em ideias. É possível existir um nacionalismo baseado na escola austríaca? Cara, boa pergunta, cara. Assim, seria difícil você chegar a conclusões diferentes, mas não é impossível. Então, teoricamente falando, sim, mas talvez não puramente usando os argumentos austríacos, teria que distorcer alguma coisa. Assim como existem os socialistas pós-Hayekianos que basicamente se basearam numa grande deturpação de Hayek. Formulando a pergunta, a Inglaterra foi o principal divulgador do liberalismo? Não. O próprio Adam Smith não é considerado 100% liberal, né? É, E liberalismo, se a gente parar pra pensar, e quando eu falo liberal, no caso do Adam Smith, estou falando pro livre mercado. O liberalismo não é sinônimo de livre mercado, né? A Inglaterra foi uma das divulgadoras do liberalismo no sentido de iluminismo, não como uma doutrina econômica, mas como uma doutrina política, né? Que era justamente uma doutrina a favor das liberdades individuais, etc, né? Um indivíduo como a base do crescimento econômico da sociedade, por aí vai. Mas a ideia de que eles foram divulgador do liberalismo, nós não estamos falando de ideias de livre mercado, tá? Tipo, existe uma diferença entre livre mercado e liberalismo. Assim, qualquer professor de filosofia política que vai te falar da filosofia política do liberalismo, vai falar que liberalismo é uma coisa completamente separada da questão econômica. É que, assim, convencionou-se chamar o livre mercado de liberalismo econômico. Mas até esse termo é, de certa forma, anacrônico, porque ele não leva em consideração autores pré-iluministas que já defendiam o livre mercado, né? Hum. Eu sou católico, Heitor, caso não saiba. Ó o Carlos aí. Qual a sua opinião sobre o Baruch? Ele é meio maluco das ideias, os argumentos dele são muito emocionados. Eh, Qualquer um que tem conhecimento de economia mais denso consegue rebater ele. Eu ia chegar no ponto que a Inglaterra fez práticas de monopólio de espionagem industrial contra a Holanda. Eh, Acho que foda-se, mano. Eu tenho que ser honesto, tá ligado? Eu acho que foda-se, mano. Tipo, história econômica, foda-se. Você não consegue explicar a essência dos fenômenos econômicos só pela história econômica, tá ligado? A teoria ela tem que estar sempre aliada à história, mas a teoria é sempre superior à história, mas assim, é necessariamente assim. Isso daí eu não tô falando a minha opinião, isso daí é basicamente a evolução da filosofia, a briga contra a aparência e o imanentismo e as essências, os conceitos, etc. Por aí vai. Qual é o problema do iluminismo? Vamos abordar isso aqui hoje. Faz parte, né? Protestantismo é gnose? Pode ser, e pode ter um pouco, um pé na gnose. E protestantismo é uma categoria bem ampla, né? Mas sim.
pode ter relação com gnose. Ambos são heresias, né? Querendo ou não, né? Mas assim, combater heresias, quando a gente fala de combater heresias, a gente tá falando de uma coisa muito. Gustavo Corsão, vou ler. Eu já ouvi falar muito bem dele. Vamos começar aqui a live, né? Que eu vou introduzir um pouco o que é o conceito de gnose. Eu já cheguei a falar um pouco disso antes, mas eu vou fazer uso de um texto, porque eu já havia feito a pesquisa do Reale sobre a gnose. E eu quero fazer uma exposição um pouco mais completa, tá? Então, assim, long story short, a gnose é uma doutrina que surge de um sincretismo religioso que iniciou lá no período helenista, que era o período da Alexandre o Grande, né? Antes mesmo de Cristo viver em Roma, etc., que foi logo depois, né, da morte de Platão e Aristóteles, da alta filosofia grega, etc. Aí chegaram também os cínicos, chegaram uma galera depois, e houve esse sincretismo, essa mistura cultural, esse multiculturalismo, incentivado principalmente por Alexandre o Grande, certo? E o Alexandre, ele era aluno do Aristóteles, né? E o Aristóteles, ele era, assim, para bem e para mal, um grande defensor da superioridade da cultura helênica, da cultura grega, certo? Tudo que não era grego, tudo que era bárbaro, tudo que era estrangeiro, não prestava, né? O Aristóteles, apesar de ser um grande pensador, ele também era um grande preconceituoso em alguns quesitos. Mas esse multiculturalismo e essa assimilação indiscriminada de culturas de outros povos levou a um sincretismo religioso que foi influente tanto nas doutrinas herméticas que vieram surgir depois no medievo, com os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, que é uma figura mítica, né, baseado no deus Thoth do Egito, que era o deus da sabedoria, e também a questão, né, da alquimia, etc. E na gnose, que surgiu, a gnose. Não pense apenas na gnose como como que eu posso dizer? Como uma heresia do cristianismo, mas pensa na gnose como uma religião parasítica. A gnose é tipo uma religião parasítica. A gnose, a ideia da gnose, que conversa um pouco com a questão do hermetismo, é a ideia de que existe um conhecimento. No caso do hermetismo, é através do sincretismo de religiões, pegando o ponto que elas apontam em comum, de certa forma. E no caso da gnose, podem ser várias coisas. Pode ser tipo um conhecimento oculto, pode ser bruxaria, pode ser uma dialética da estrutura da realidade, que é uma dialética que revela as entranhas ocultas da realidade, e por aí vai, que em última análise vai levar à salvação do homem por vias próprias. Quando eu escolhi essa música aqui, ó, eu vou até compartilhar aqui, ó, Perfect World, do Be The Beginning, né, que é um anime. Eu não escolhi eu não escolhi essa música à toa pra iniciar a live, né? Porque é um anime sobre, tipo, é um anime meio, como que eu posso dizer? Eu vou até colocar aqui, captura de janela, propriedades, não é propriedades, acho que é filtros. Filtros, e eu venho aqui em corte e repreenchimento, beleza. Essa música aqui, se vocês prestarem atenção na letra, eu vou traduzir aqui a letra, caso seja, se faça necessário para os senhores. Beleza? E direita aqui eu vou meter uns tolas. Beleza. Então aqui, ó. Nós temos aqui essa música, certo? Uma musiquinha boba, inocente, que fala um pouco sobre a história de um anime. Querendo ou não, esse B da biquíni. Beleza. E aí você olha, a letra dessa música é pura gnose, tá? Um dia eu vou ir embora para algum lugar onde nós pertencemos. Isso daqui é basicamente a segunda temporada, tá? Do anime. E Deus nunca cumpriu o seu papel, porque eu sou aquele que salva a minha própria alma. É o mundo perfeito que nós estamos esperando por muito tempo, tá ligado? E aqui, lógico, tem aí uma letra poética, bababá, ninguém vive pra sempre, bababá, babá. E aí, de novo, né? Someday I'll be gone to somewhere we all belongs for so long, blá blá blá. And God has never played his role, cause I'm the one who saves my soul. Beleza?
É, enfim, né? Aí ele fala do mundo caído, né? Que nós vivemos, etc. BBB. E a ideia da gnose é de que o mal é oriundo da estrutura da realidade. O mal, ele não é no sentido de uma, como é que eu posso dizer? De uma visão do mal como uma corrupção do ser. Mas o mal, ele tá propriamente ligado na estrutura do ser. E os seres humanos, eles vêm do bem e sofrem com o mal. Na realidade, porque, assim como os católicos corretamente defendem, nós não somos desse mundo, certo? E nós não somos feitos para esse mundo. Só que no caso dos gnósticos, não é Deus que nos salva, mas é um conhecimento. Principalmente os evangelhos gnósticos tentavam, né, colocar algum ensinamento oculto de Cristo, mas a autoria realmente era bem duvidosa e tudo mais. E a Igreja Católica fez muito bem em combater essa heresia. E aí, essa heresia, ela foi passando com o tempo e ela se transformou na estrutura, basicamente. Isso não é tão rígido, tá? Dá para as ideologias divergirem disso, mas é basicamente a estrutura do pensamento revolucionário moderno. Existe algo na ordem do ser, em algum aspecto, que você pode escolher, o aspecto econômico, etc., que é essencialmente má. No caso da gnose clássica, a gente tinha a ideia do demiurgo platônico, que era o quê? Era a ideia de que você tinha um artífice mal que tinha, de certa forma, não criado ex nihilo o mundo, mas moldado o mundo com base em formas supracessíveis ou coisa do tipo. Esse demiurgo, por ele ser inerentemente mal, a sua impressão na obra também é má, certo? Então, a ideia da gnose, ela é uma ideia de que a realidade per se, pela sua própria existência, é uma existência má, tá certo? Existir um sofrimento, né? Por isso que a heresia dos cátaros era uma forma de gnose. A heresia do catarismo era bebia da gnose, daqueles homens que matavam os bebês nos ventres das mães deles usando facas, por exemplo, né? Então, até aquele pensamento lá daqueles atiradores de colégio, um pensamento gnóstico, né? Muitos deles queriam matar as crianças para que elas não vivessem a tortura que é viver e tudo mais, a existência, beleza. Mas, me parece um tanto óbvio que a visão gnóstica do mundo é uma visão essencialmente perigosa, certo? Mas o fato dela ser perigosa não é o suficiente para dizer que ela está errada. É só pro seu senso de absurdo tomar uma, né? Tomar uma. Meio que se alertar, né? Tá meio. E opa, talvez não tenha coisa boa aí. Deixa eu só dar uma lida, né? O pessoal tá falando. Gnose tem dois conceitos, né? Tem gnose parusiástica. Fedeli tem um livro muito bom sobre. Tem uma briga do Olavo e do Orlando Fedeli, mas eu não sei no que ela se baseia. Os albigenses, tomam cuidado para cantar música, tá derrubando lives. Cantar a música? Não, tipo, a música eu coloquei no começo, mas depois eu corto a live. Os comentários do Heitor não estão aparecendo no chat. Não sei por quê, eu não fiz nada, mano. YouTube tá foda. Qual a sua opinião sobre existencialismo? Estudei muito pouco sobre, não posso falar. Talvez o Alcainte fale melhor sobre isso. Hum, o que falar para as pessoas que dizem que os Zoroastro só botam bostil e que a China nos ajudam? Foda-se, é conspiracionismo. É tudo uma questão de hermenêutica histórica. Uma curiosidade, opções de Partido Popular, a República Espanhola era o que mais tinha maçom. O bagulho dos cátaros era bizarro. Sim, catarismo é gnose pura. Salve. Salve, Raia. Então eu vou começar, né? A leitura propriamente dita. Então eu vou colocar aqui no meu Medium. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se o browser aqui aparece como que ele fica. Deixa eu ver. Eu vou fazer umas leves edições aqui. A live de hoje tá demais, guys. O mais legal de tudo dessas lives é que eu vou editar um negócio, certo? No browser.
por exemplo, certo? Eu vou editar um negócio no browser. Aí, se eu for editar o meu browser, ah não, tá certo. Eu não consigo ver nos filtros na hora de fazer edição. Ou antes de deixar ele liberado pra todo mundo ver, tá ligado? Cima, A30, né? Ó, beleza, foda-se. Então vamos lá. Browser. Beleza. Fechou. Aí eu vou abrir o browser aqui. E, tipo, dá pra vocês lerem, né? Dá pra vocês lerem aqui comigo. Então vamos lá. Vamos entrar um pouco mais nas entranhas da gnose, né? O termo gnose significa literalmente conhecimento, no sentido bem genérico, tá? No sentido grego genérico. Mas se tornou técnico para indicar aquela forma peculiar de conhecimento místico, uma espécie de iluminação direta, própria de algumas seitas heréticas inspiradas no cristianismo. André Jean Festugier define assim: a gnose indica uma nova forma de conhecer Deus, um conhecimento não mais fundado na razão, mas uma espécie de iluminação direta, na qual se entra em contato com Deus e, portanto, é uma espécie de revelação. Também as doutrinas herméticas, ou seja, o hermetismo também é considerado gnose, e as doutrinas dos oráculos caldaicos podem ser consideradas formas de gnose pagã. Porém, a gnose que aqui nos interessa é aquela que se associou ao cristianismo, misturando vários elementos do período helenístico e também orientais, contra a qual polemizaram vivamente os padres. Só ver aqui que o pessoal tá vendo. Ó, o Xandão chegou aí. Eba, gnose, bro. O YouTube não está se notificando. O YouTube não gosta que eu fique, que eu fique expondo as raízes do pensamento moderno. Tava na live do AL agora, ou deu uma saída. Ah, a professora Marise, né? Eu vi. Faz 20 minutos, talvez mais. Então vamos lá. Porém, a gnóstica aqui nos interessa, aquela que se associou ao cristianismo, blá blá blá. Os autores prosseguem definindo os traços essenciais da doutrina gnóstica, além das inúmeras diferenças das diversas correntes, como é agora que a coisa vai ficar interessante, tá? Porque eu vou falar de polilogismo aqui também, tá? O objeto do conhecimento gnóstico é Deus. Ou, se a gente falar num termo mais parousiástico, né, mais segunda via, secularizado, é o ser, né, a realidade, de maneira geral. E as coisas peremptórias referentes à salvação do homem, né, ou seja, as coisas que são referentes à salvação do homem. Um texto basilar explica de forma sintética que a gnose diz respeito a quem éramos e o que nos tornamos, onde estávamos e onde fomos arremessados, aonde desejamos ir e de onde fomos resgatados, que é o que é o nascimento, que é o renascimento. Tá aqui, ó, quem assistiu a live de Shadow of the Colossus, que me ouviu falar do hinduísmo, sabe o que que é isso daqui, né? Que eu tava falando da questão do renascimento como aquela ideia da transmigração da alma que é bastante presente no hinduísmo, e no espiritismo kardecista, ela também está presente aqui. 2. Na experiência do gnóstico, a tristeza e a angústia emergem como fundamentais, pois revelam o impacto com o negativo e a consequente tomada de consciência, lembra? A consciência de classe, isso daqui vai voltar também, na forma de gnose parosiástica. Uma tomada de consciência de uma radical cisão entre o bem e o mal, certo? Presente nessa estrutura da realidade. Lembrando que também, quando a gente fala, por exemplo, de sincretismo com taoísmo e outras religiões, até nas doutrinas herméticas, a gente pode parar para pensar que alguns elementos do taoísmo, como por exemplo a questão da luz e das trevas e do bem e do mal, eles serem, na verdade, não um tá certo e o outro tá errado, mas eles podem até ser vistos como conciliatórios, tá? Nesse sentido. O que, num sentido metafísico mais amplo, a gente simplesmente teria o ser e o não ser em termos absolutos. E nesse sentido, você não tem uma. Você não, você tem a concreção das gradações de ser, basicamente, mas o mal ele não deixa de ser aquela falta de ser, né? Aquilo que é retirado, aquilo que é essencialmente não é algo positivo, né? É só uma falta de ser. Ele é um polo, mas ele não tem uma substância metafísica propriamente dita, né? Vamos lá. Tristeza e angústia emergem como fundamentais, pois revelam um impacto com negativo e a consequente tomada de decisão, consciência de uma radical cisão entre bem e mal, revelando outra sim nossa verdadeira identidade, que consiste em pertencer ao bem originário. Até aqui, pertencer ao bem originário, tipo, pertencer a Deus e tal,
Isso daqui os católicos também defendem, mas não que a ordem do ser em si ela seja mato, porque isso tipo, não faz sentido metafísico. Se o homem sofre o mal, isso quer dizer que pertence ao bem. Portanto, o homem provém de outro mundo e a ele deve voltar. Esse mundo é nosso exílio e o outro mundo é nossa pátria. Nós católicos também acreditamos que o paraíso é nossa pátria e esse mundo é um mundo que nós estamos de passagem, mas não que mas não que esse mundo aqui ele seja essencialmente mal. Só daqui. Nós Master. Num dos mais significativos dos documentos gnósticos se lê: quem conheceu o mundo encontrou um cadáver, e o mundo não é digno de quem encontrou um cadáver. O gnóstico deve tomar consciência de si e, conhecido a si mesmo por meio de si, poderá regressar à pátria originária. Esse retorno exerce a função essencial ao Salvador, Cristo, que é um dos éons divinos, os éons, né, divinos, entidades eternas. Isso daqui também está presente no espiritismo kardecista, tá? Ou no Exilados da Capela e afins, né, e até mesmo na ideia do sincretismo do cristianismo com essas outras religiões orientais, no hermetismo. É interessante a gente pontuar isso daqui. 3. Gnósticos dividem os homens em 3 categorias. Aqui surge, esta é a origem, senhores, do que Ludwig von Mises critica e aponta como polilogismo. Polilogismo não é a existência de várias lógicas no sentido de lógicas não clássicas e afins, e se referem a outros aspectos do ser que não são propriamente contradições em absoluto, mas contrariedades e outras coisas. O polilogismo se refere à ideia de que a alma humana, a mente humana, não possui uma capacidade de matemática, de lógica e tudo mais universal, por exemplo, linguagem formal, coisa do tipo que todas as pessoas possam entender, mas que, na realidade, a própria consciência humana é determinada rigidamente por algum aspecto, independente de qual ele seja. Nós poderíamos dizer que no caso do marxismo a gente tem aquela filosofia da mente na qual a linguagem ela se pauta nas relações econômicas e que a mente humana, a alma racional humana, basicamente é formada por linguagem. Essa é a ideia do Marx, né? E que, portanto, as relações econômicas entre as pessoas vão determinar necessariamente a estrutura do seu raciocínio. Isso é polilogismo, tá? Polilogismo é a diferença categórica entre a cognição de pessoas pertencentes a grupos diferentes, entendeu? E aqui, quando a gente fala do gnóstico, essa é a origem desse pensamento. Os gnósticos dividem os homens em 3 categorias: pneumáticos, nos quais predomina o espírito, pneuma, ou seja, basicamente eles são determinados pelo espírito; psíquicos, no qual predomina a alma, psique, certo? E os ílios, nos quais predomina a matéria, ilé. E esses primeiros, aqui esses últimos, perdão, são destinados à morte, os primeiros, que são os pneumáticos, à salvação, ao passo que os segundos têm a possibilidade de salvação se seguirem a indicação dos primeiros, ou seja, os eleitos que estão na posse da gnose. E é interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, na ideia do esquema marxista, nós vemos, por exemplo, que existem aqueles que é revelada a gnose, basicamente, da dialética da luta de classes, que vai levar à imanentização no escatom do comunismo, que não é um paraíso no sentido de que todos os problemas serão resolvidos, mas é um paraíso no sentido de que o mal oriundo da ordem externa terá sido superado. Essa é a ideia, entendeu? Por isso que existe imanentização do escatom em Marx. Agora, quando nós falamos aqui do polilogismo marxiano, principalmente quando nós falamos da simplificação da luta de classes no sistema capitalista, segundo Marx, nós temos essa ideia de que os ílios, por exemplo, que são aqueles que predominariam a matéria, seriam representados dentro do esquema geral marxista como os burgueses, que estão destinados realmente à danação, à morte eterna, e que eles estariam contra a vontade da gnose, né, da imanentização do escatom das forças materiais produtivas, que é justamente o que o Mises fala na teoria histórica. Enquanto os proletários, que são aqueles que são explorados dentro do sistema capitalista, eles herdam as vontades das forças materiais produtivas para entrar na ditadura do proletariado até chegar à eliminação das classes de maneira geral. Enquanto, lógico, alguns poucos intelectuais ungidos como o próprio Marx poderiam simplesmente a eles ser revelado
à vontade das forças materiais produtivas, eles estariam do lado da revolução. É lógico que assim, o Marx, quando nós falamos dessa taxonomia tripartite gnóstica, o Marx ele tá muito para uma taxonomia dual do que tripartite, tá bom? Mas assim, ele bebe disso daqui, tipo, é inegável porque o Marx ele lia os gnósticos, basicamente, e muito da estrutura do pensamento dele é baseada no gnosticismo. Também no Eric Weiling ele vai esmiuçar um pouco mais através do conceito de gnose parousiástica. Mas a partir do momento que nós lemos o que é o gnosticismo na história da filosofia, nós começamos a entender um pouco o que são essas doutrinas herméticas, tá certo? Então, a gente percebe assim, se os segundos seguirem as indicações dos primeiros, isso daqui, os psíquicos que predominam a alma, ou seja, os eleitos que estão na posse da gnose, eles podem se salvar, certo? É isso. 4. Isso daqui é o ponto principal. Este mundo que é mau não foi feito por Deus, mas por um demiurgo mau. Para quem já leu Platão, a ideia do demiurgo é que ele não é um criador ex nihilo, como o Deus que nós acreditamos, nós cristãos, mas ele é um artífice, copia as formas suprassensíveis, as formas inteligíveis, e coloca aquilo lá no sensível. Tá certo? É com um artesão, mesmo, tá? O demiurgo é sinônimo de artesão, termo grego para artesão. Alguns consideram que a essência do gnosticismo esteja claramente expressa nas palavras de Pelotino, segundo o qual os gnósticos sustentam que o demiurgo deste mundo é mau e que o cosmo, ou seja, a ordem do ser, é má. O cosmo é mau. Entendeu? Explica-se assim o fato do Deus do Antigo Testamento, criador deste mundo, fosse identificado como esse demiurgo mau. É basicamente satanismo, tá? E que fosse contraposto ao Deus benigno do Evangelho que enviou Cristo Salvador. Cristo é uma entidade divina, vinda sobre a terra, revestida de um corpo só aparente. Isso daqui tem até alguns. É verdade, os gnósticos eles tendem a se complicar explicando com essa explicação do corpo só aparente, que tira todo o sentido do sofrimento de Cristo, enfim. Mas ele não poderia sofrer e por aí vai. A interpretação alegórica dos textos sagrados permitia aos gnósticos dobrá-los a todas as suas exigências, assim como os protestantes. 5. O sistema gnóstico se complica sobretudo quando tenta explicar a derivação de toda a realidade inteligível na unidade primordial mediante uma série de élnis, entidades eternas, que nascem aos pares. Cristo seria, segundo alguns, o último éon, e a própria derivação do homem. A esse respeito, o pensamento gnóstico se complica ainda mais pela intervenção de narrativas mitológicas e fantásticas de diversos gêneros de várias gêneses. Se você olhar, por exemplo, a ideia do bigodismo, né? Do Adobe Reader, ele tem essa questão do gnosticismo, né, um pouquinho aflorada, mas ele também bebe de outros mitos fundacionais. É um podcast que eu gosto muito para explicar isso, é o do Flávio Eigen, depois que é o que ele pergunta se o nazismo era de direita ou de esquerda. Depois eu vou deixar também aqui na descrição. Mas existe esse sincretismo também no bigodismo, que também vai derivar da gnose, mas também vai beber de outras fontes. Mas essencialmente você vê que a salada é necessária, né? Tipo, tanto no caso do bigodismo quanto aqui. 6. A doutrina gnóstica se apresenta como uma doutrina secreta, revelada por Cristo a poucos discípulos. Aqui que entra os evangelhos gnósticos e de impostores. E é dirigida sobretudo aos segmentos cultos e refinados, seja os intelectuais ungidos, né? E, portanto, possui caráter aristocrático, em antítese com o autêntico espírito evangélico. Os evangelhos gnósticos se apresentam justamente como os documentos dessa revelação secreta, que Reale 2017, a fonte é esse livrinho aqui, pequenininho, tá? Ó, dos três esse é o menor, tá? É só o primeiro aqui. Muito bem, agora vamos dar uma lida aqui, rapidão. Meu tio é espírita, ele fala que temos que rezar para os seres de luz. É meio que isso, é isso mesmo. Minha família toda é espírita, eu cresci no espiritismo. Eu sou católico por uma questão intelectual e por graça de Deus, acima de tudo. Mas, assim, a minha família, meu pai, minha mãe e meus avós maternos eram, hoje não são mais, mas eles eram espíritas kardecistas, meu pai também, né? A minha mãe é o sincretismo religioso em pessoa. Isso daqui para ela cair no hermetismo seria dois palitos. Arquiteto. Se eu não me engano, na gnose tem dois deuses. Um deles é o verdadeiro. Não seria ele o deus hebraico? Não. A gente acabou de olhar. Exato, existem dois deuses segundo a gnose. Só que o deus do Antigo Testamento é o demiurgo para eles. É que os nacionalistas católicos sabem o que é gnose? Muito provavelmente não.
porque as ideias econômicas dele flertam com algumas noções gnósticas. Principalmente a ideia dos ilhos, né? Dessa noção de um mundo mau, na qual os intelectuais ungidos escolhidos pela revelação devem corrigir, e da ideia de separação do indivíduo humano como conhecemos, o além-homem de Nietzsche, se originou uma miríade de doutrinas, até mesmo ateístas. Essa questão do além-homem e do morte conceitual de Deus também é tratada pelo Wegelin no Science, Politics and Gnosticism. Até mesmo ateístas, né, essas doutrinas, que trocaram essas revelações de Cristo a poucos escolhidos por revelações histórico-imanentais. Ou seja, eles ressignificaram a ideia da gnose na gnose parisiástica. Já devem ter surgido alguns dois nomes na sua mente, imagina. Mas o foco será mais amplo do que o materialismo histórico. Por outro lado, essa separação da humanidade em três categorias, com lógicas que lhes são próprias e diferem entre si, pode levar-nos a crer que o polilogismo possivelmente seja uma herança maldita gnóstica. Sim, é uma herança maldita gnóstica. O polilogismo é consequência da gnose. O ponto que irei sustentar neste texto é que uma visão gnóstica de mundo mau e de um grupo seleto que possui um conhecimento revelado é a origem da visão de mundo irrestrita conceituada por Thomas Sowell como uma visão pela qual o ser humano é potencialmente limitado, tanto moral quanto racionalmente, e que são as instituições que o limitam. Eu faço basicamente esse interplay entre a ideia de, pô, a visão restrita fala que as instituições elas servem justamente para reduzir a incerteza da ação humana, e que é porque realmente as pessoas elas têm um mal dentro de si, que a gente precisa das instituições, e também a ideia, por exemplo, do Gary Becker, de que o crime, na verdade, ele é uma escolha racional e tudo mais, com essa visão essencialmente gnóstica, que é a visão irrestrita do Thomas Sowell. É claro que isso daí são dois extremos, né? Existem uma série de tons de cinza entre isso, mas existe, sim, essa correlação e essa oposição. É compatível ser católico e ser a favor da liberdade econômica? Sim, sim, tá? É possível sim. Inclusive, muitos católicos que estudam economia defendem isso, como, por exemplo, Thomas Sowell, e tem um outro padre também que faz uma apologética nesse sentido, do livre mercado. Mas, assim, a ideia de que o catolicismo pode ser a favor da liberdade econômica, lógico, ele tem algumas considerações morais que devam sim ser feitas, mas cuja imposição legal, por força da lei, desses aspectos, pode acabar sendo uma forma de tentativa de engenharia social e determinismo, e que em algum grau se assemelha com essa ideia de que você pode, através de um conhecimento humano, salvar a alma do próprio homem, mas não existe moral. Lógico, existem instituições necessárias para que as pessoas mantenham uma sociedade, como, por exemplo, o pecado de não matar e não roubar serem propriamente crimes, mas outros que seriam propriamente uma tentativa de salvar as almas das pessoas pela força. Mas se não existe uma coadunação da vontade da pessoa racional com a lei moral, então essa pessoa não vai salvar essa alma, porque ela estaria, entre aspas, sendo determinada, ou pelo menos condicionada, pela lei a agir desta maneira, mas não por puramente uma vontade moral, tá certo? Eu já cheguei a falar disso em outras oportunidades. Mas sim, é bem possível, tá? Feitas as devidas ressalvas e devidas pontuações morais, tá? Então vamos lá. Essa visão de mundo é contraposta pela visão restrita ou trágica, isso daqui é termo da Debs, não está no livro, pela qual o ser humano é limitado tanto intelectualmente quanto moralmente. Que as instituições são resultado de um contínuo processo de tentativa e erro que mantém estável a ordem social, blá blá blá, de modo que cisões radicais com a tradição levem à instabilidade e intensificação de conflitos e tudo mais. Mas aqui, ó, beleza, né? Eu tô falando um pouco mais dessa questão, né? Falando que os gnósticos acreditam poder conhecer Deus em sua totalidade e tudo mais. E através da razão é mais o sentido, né, da gnose moderna, mas não da gnose antiga. Mas aqui eu falo um pouco dessa, dessa questão do gnosticismo, e eu falo do liberalismo, né? O próprio liberalismo, como filosofia política, ao utilizar termos cujas concepções podem ser variadas, tal como liberdade e racionalidade, por exemplo, a base do liberalismo, de maneira ampla, inclusive dos liberalismos que são diferentes entre si, é que o ser humano ele deve ser livre, no sentido de uma liberdade negativa, não necessariamente negativa, porque os liberais irrestritos eles vão defender uma liberdade positiva,
e vai demandar ação política para que ela seja obtida. Mas uma liberdade que deriva da capacidade da razão humana. Agora, tanto o conceito de liberdade quanto a extensão dessa razão são coisas que liberais não concordam. Então, os liberais, que são dos chamados por Hayek True Individualism, são os liberais de visão trágica, que são basicamente os que acreditam que a racionalidade humana é limitada e que essa liberdade é uma liberdade negativa, ou seja, a ausência da coerção não defensiva, né? Basicamente, seria você subjugar a razão de uma pessoa que não para se defender, dela tentar subjugar a sua. E essa liberdade deriva da sua capacidade do uso do logos e da ação consciente, né? E aí, ele possui essas cisões internas entre essa visão de mundo irrestrita e trágica, expressa na separação grosseira entre liberalismo inglês ou francês, ou true and false individualism, segundo Hayek. De modo que o liberalismo seja filosofia política embasada na liberdade individual, né, já no sentido trágico negativa, ou seja, a ausência de subjugação da vontade por a de outrem, baseada na capacidade do indivíduo de agir racionalmente. Isso daqui também eu discuti na live do AL também, as concepções lá da neurociência, etc. Sobre alguns neurocientistas deterministas, tá? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso. O liberalismo de visão trágica entende essa razão como limitada e fragmentada. Depois, ó, quem quiser ler o livro, o texto completo, tá naquela playlist que eu falei pra vocês, tá? Aqui é o Gnosticismo e Filosofia Política, tá? É logo a primeira, o Gnosticismo e Cosmovisão Irrestrita, e também tem o link aqui do artigo que eu tô lendo com os senhores. Tá, então eu pulei aqui só por uma questão do escopo do nosso inquérito, tá? O liberalismo de visão trágica entende essa razão como limitada e fragmentada, de modo que a ação racional seja a manifestação de uma preferência subjetiva, oriunda de uma interpretação falível da realidade. Por isso que eu, por exemplo, discordei no Meurin de que o individualismo metodológico, apesar dele ser mais uma consequência dos estudos de neurociência do Hayek, ele faz parte dessa ideia subjetivista de conhecimento falível, e não uma ideia meramente de transmissão de informação, como deturparam Hayek depois com essa ideia das informações assimétricas. Bom, que tem de evoluir por tentativa e erro, né? Como expressa Hayek, naturalmente é egoística, portanto moralmente limitada. Lógico que assim, a gente pode ter tipos de ações que não são naturalmente egoísticas, tá? Mas a gente não precisa, tipo, entrar numa engenharia social e salvar o ser humano através dessa engenharia social, que é, sim, uma forma de gnose. Por isso que eu falo que esses católicos, entre aspas, que defendem esse grau de engenharia social nos mercados são, de certa forma, em algum grau gnósticos. É, a gente, com boas instituições, pelo menos faz as pessoas poderem cooperar mesmo sendo naturalmente egoísticas, entendeu? O que gera uma coesão no coesão, perdão, no tecido social. Deste modo, as instituições tradicionais são necessárias para trabalhar da melhor forma com as limitações humanas e, portanto, não podem ser racionalmente reconstruídas por esses seres limitados. Aí já o liberalismo de visão restrita tem uma visão pré-determinada e calculista da racionalidade, cuja racionalidade conta com o conhecimento perfeito, marcada pelos opositores da propriedade privada, como os enciclopedistas franceses, ou seja, liberais opositores da propriedade privada, sim, iluministas, né? Como os enciclopedistas franceses, jacobinismo e William Godwin, como citados por Hayek, que defendiam uma cisão radical com o passado e a reconstrução racional, tal como o positivismo jurídico, da sociedade através da engenharia social e do progresso, na tola ilusão de que se pode produzir progresso desconsiderando o progresso prévio, ou seja, o passado, resultando em nada além de regresso, terror e ressentimento com a realidade subestimada. Isso aqui já é um julgamento moral da minha parte, né? A mesma desconsideração pelo que se compreende pelos termos empregados por esse movimento político se refere na concepção de igualdade, que também pode possuir múltiplas acepções. Aí tem aquele outro texto que escrevi sobre igualdade econômica. Em suma, ideias utópicas e revolucionárias que derramaram sangue, espalharam insegurança e medo ao longo da história da humanidade, são repetições dos mais antigos erros filosóficos. Mas beleza. Né? O problema da gnose, além dessas inconsistências e tudo mais, é que ela tenta criar e se justificar pelo próprio sistema dela. Esse é o grande ponto que o Eric Voegelin faz em Science, Politics and Gnosticism. Ele fala nesse artigo que os principais sistemas, eles querem comprovar a sua validade pela sua própria conclusão.
E tanto conclusão no sentido de você fechar o sistema, quanto na sua aplicação histórica, entendeu? Por isso que o marxista ele não tem problema de matar, se for em nome da revolução. Falar, ele não, o sistema ele não deu certo porque ele não se concretizou de fato na história. Por isso que tem essa heurística de confirmação do marxismo, certo? Se não me engano, na gnose tem dois deuses, já falei. A característica mais marcante de um gnóstico herético é gostar de carne bem passada, é verdade. Será que os nacionalistas, eu já falei, compatível ser católico, eu já falei. Qual é o início base do pensamento gnóstico que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos? É a cabala? Não, é o sincretismo helenista. É, claro, uma sociedade com um cenário livre de trocas não é algo imoral. Estou fechadão com Demiurgo. Esse cara é foda. Não faça isso, não esteja fechadão com Demiurgo. Logo você está fechadão com Rondalice. Rondalice ou Demiurgo, guys. Qual live foi essa que tu fez com a Ellie? Foi uma das últimas lives, mano. Que ele era super live, que era pra falar de uma pá de assunto, mas nós só falamos de um dos dois vídeos do Humberto Matos que a gente ia abordar. Todo mundo sabe que o meu é gnóstico. Olha o René Gnose aí. O René Gnose não apareceu na live de Shadow of the Colossus. Você tava sendo solicitado nessa live. Foi uma live que eles responderam um mendigo virtual comedor de rato. Não tinha sido na OL com o Henry, não, na AL. O Henry também tava na live do AL com o Metaro. Rasta versus BP. Gostei do meu nick versão Weibo. Eu quero gnose sem estudar. É aquele meme do eu quero gnose sem trabalhar, é bom também. Tá, tipo, isso daqui é o básico, é o arroz com gnose, para os senhores, né? Não tem arroz com feijão, esse é arroz com gnose. E deixa eu ver, eu falo do relativismo, isoplutonomia, eu só tô dando uma geral aqui no meu Medium. Pra ver se eu tenho mais questões aqui no Medium sobre isso daqui. A questão da antiverdade eu não cheguei a abordar no Medium. Eu cheguei, pra caralho que eu cheguei. Bom, vamos ler aqui de novo. Aula dos preços, ideologia do ego. Ideologia do ego é uma coisa interessante pra gente ler, porque agora eu vou fazer um negócio muito. Eu vou pisar num terreno meio complicado aqui, que é o terreno da minha experiência pessoal também. Eu sei que eu vou estar correndo risco falando disso. É mais do que a, a maçonaria. Não, mais do que a maçonaria é impossível. Mas eu já vou entrar nesse aspecto. Vamos falar um pouco da antiverdade antes. Vambora. A verdade, no âmbito da capacidade humana de apreensão da realidade, se define como a adequação do intelecto à coisa, ou em sentido mais amplo, a adequação do intelecto à realidade, cujos principais meios para tal são a linguagem e a sistematização do conhecimento. A primeira se traduz a realidade apreendida pela experiência sensorial, a segunda estabelece relações lógicas entre os fenômenos analisados, ou seja, relações causais. Por outro lado, a verdade teológica é a adequação das coisas, ou melhor dizendo, da realidade ao intelecto divino. Ou seja, Cristo é onde a totalidade da realidade se realiza. Não sei se é o melhor termo para isso, mas foda-se. A antiverdade, por outro lado, é a tentativa de adequar a realidade ao intelecto humano, de forma que a verdade teológica seja transferida para o âmbito da ação humana, em outras palavras, o complexo de Deus, rejeitando as limitações da humanidade. Também está relacionada à visão irrestrita, né? Que em certo aspecto é essa visão ascética gnóstica de que a salvação ela pode ser trazida para a imanência a partir do momento em que você tem um conhecimento oculto sobre as entranhas da realidade e vai fazê-la se adequar à ideia que você tem de mundo perfeito. Perfect World. De novo, a musiquinha lá do Be The Beginning aparecendo. Isso é uma forma de levar a humanidade à onipotência divina, de modo que o papel. E aqui que entra o que o Eric Wegener fala, de que a morte conceitual de Deus é necessária para esse esquema gnóstico secularizado. Certo? Porque você precisa levar o ser humano à categoria divina. É justamente essa ideia do além-homem, do homem que retoma a divindade de si mesmo que ele projeta no conceito de Deus. Certo? De modo que o papel divino, tanto da salvação da humanidade quanto da transformação da realidade, cabem ao gnóstico e não a Deus. And God has never played his role, because I'm the one who saves my soul. É isso. Deus nunca cumpriu seu papel. Eu salvo a minha própria alma. Entendeu? Como isso é gnóstico. Essa música é muito boa, mas é gnóstico. Entendeu? E que é o plot do desenho, né? Também.
Embora as pretensões dos gnósticos estejam para além das suas capacidades, o poder destrutivo e genocida de suas ideias não pode ser questionado. Contudo, o gnóstico, como um bom manipulador semântico, lança a mão de justificativas hermenêuticas para desassociar os resultados da aplicação de suas ideias, o que é justamente a heurística de confirmação. Quando um gnóstico constrói um sistema, ele o faz com a imposição de categorias analiticamente limitantes e reducionistas, vide Marx, que restringem a totalidade da realidade a aspectos específicos do seu sistema fechado. Mário Ferreira dos Santos denominou esse tipo de raciocínio de como filosofia de crise, de modo que a crise seria o aspecto separado da realidade, o qual seria sobreposto sobre todos os demais. É a ideia de abstracionismo ferreriana. Ao construir um quadro analítico da realidade, deve-se ter em mente não apenas a necessidade de se evitar o reducionismo, mas além de estabelecer fundamentos analíticos gerais, esta generalidade não pode ser excludente em relação às hipóteses auxiliares, que enriquecem a análise com as particularidades dos eventos analisados. Deste modo, a teoria e a história se complementam, como eu já venho falando aqui, mas não se restringe nem a teoria com a contingência histórica, nem a histórica normatizada e distorcida para caber no leito de Procusto da teoria reducionista. E tampouco teorias gerais são tautológicas no seu sentido vulgar, isto é, que não se adiciona nenhum conhecimento novo. Vale notar que os juízos analíticos podem revelar um conhecimento novo quando são aplicados, ou seja, juntados com, basicamente, conhecimento empírico. Seja um exercício hipotético, seja uma análise de casos reais. Era isso que Mises queria dizer sobre os juízos analíticos da praxeologia revelarem aspectos outrora ocultos do objeto de estudo, e não uma suposta revelação gnóstica para transformar a ordem no ser. Tendo isso em mente, podemos perceber que o problema da gnose não é inevitável e aplicável a qualquer teoria que não seja exclusivamente católica, mas vamos analisar outros aspectos. Sabemos, por exemplo, que o polilogismo, isso é, que todo tipo de doutrina. Isso daqui eu falei, né? Que o problema da gnose não é inevitável e aplicável a qualquer teoria que não seja exclusivamente católica, como tentam acusar a ideia do gnosticismo. A ideia de o gnosticismo como uma categoria de pensamento. Bem rapidão. Eu tô com uma catota que vocês não têm ideia. É o mandamento do satanismo filosófico? Sim. O satanismo filosófico é basicamente ame seus amigos e odeie seus inimigos, né? É basicamente já a própria tendência humana, né? Da uma animal. Cadê o G? Essa live é o sonho dele. Ele vai assistir, eventualmente. Vai assistir gravado e vai me xingar porque eu não chamei ele. Então, essa ideia de que existe um Deus, mas ele está morto é gnose? Não necessariamente, mas é necessária para a gnose secularizada. Tá? E o Wegelin explica isso nesse artigo. Tudo é permitido. Isso daí é tipo o assassino Kleber, né? Mas até eles têm um sistema de regras. Acho que isso é uma frase de efeito até, não gnóstica, assim. Satanistas falam isso também, tem influência gnóstica no ateísmo. Também, kkkk. É lógico, né? Por causa disso daí que eu falei, né? Principalmente dos seguidores de Nietzsche. Eu cheguei a ler tudo aqui, de ser aplicado e tal. Numa suposta revelação de gnóstica, beleza. Tendo isso em mente, podemos perceber que ele não é inevitável, blá blá blá. Sabemos, por exemplo, que o polilogismo, isso é todo tipo de doutrina que afirma que a consciência é determinada pela categoria a qual o indivíduo pertence. E aqui conversa de novo com a ideia que eu dei de que o realismo platônico-aristotélico, ou neoplatônico, se preferirem, ele é incompatível com o coletivismo ou o holismo metodológico. Por quê? O individualismo metodológico, ele fala da pessoa humana, independentemente da sua contingência histórica, embora essa pessoa ela tenha um aspecto histórico, certo? Que é o quê? A pessoa humana, quando nós falamos da ideia de pessoa humana ou de indivíduo humano, nós estamos falando da experiência universal humana, que transcende um tempo e que utiliza dados do tempo, mas a estrutura geral transcende o tempo, entende? Tipo, a estrutura de ação propositada, de racionalidade, etc. Quando você fala de relativismo, eu não vou falar nem do nominalismo, porque eu já tomei um puxão de orelha do Miorim, mas especialmente do relativismo. A ideia do polilogismo e do coletivismo, ela é muito mais coerente com o relativismo, porque ela pega justamente uma ideia de contingência histórica que determina o indivíduo da espécie humana. É isso, tá certo? Enquanto, quando nós estamos falando do individualismo metodológico, nós estamos falando da experiência universal humana, tá certo? De como a ideia formal do ser humano, certo?
Então, a ideia do polilogismo e que, de certa forma, respalda um pouco o coletivismo ou holismo metodológico, ela é uma herança dessa taxonomia tripartite e, acima de tudo, uma herança dessa imanentização e historicidade, digamos assim, dos entes, e especificamente os entes humanos, nesse caso. O que não significa que as doutrinas polilogistas precisam ser necessariamente esse número, tripartites. Mas a estrutura tá lá, entendeu? Mas é comum que exista uma classe intermediária pela qual a revelação da gnose, blá blá blá, como eu já falei para vocês, né, que o Marx, Marx era filho de um advogado, Engels era dono de fábrica, mas ambos foram revelados a gnose, o destino da história humana, como se pensassem como proletários. Toda forma de categorização é, de certa forma, uma simplificação, porque ela vai tirar toda a contingência e vai deixar sua essência. Nosso cérebro não consegue deliberar sobre todo particular aspecto de um fenômeno de complexidade organizada, como no caso da economia, no qual todos os componentes estão interligados de forma não aleatória. Por outro lado, nosso raciocínio é categórico e generalista, em que usamos classes que reúnem características comuns, o conceito, né? Basicamente. As coisas individualmente observadas, né, por assimilação, a gente consegue analisá-las e criar categorias e refinar as categorias. Mas isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, nos permite a compreensão dos fenômenos complexos e, por outro, caímos no risco de sermos reducionistas. Mas isso daí o Mário Ferreira de Santos tem uma filosofia segura pra gente evitar isso daí, que é a filosofia da abstração e da concreção. Vamos ler filosofia concreta um dia, quem sabe, nesse canal. De modo que, como diria Mises, apenas com uma autocrítica, blá blá blá, seremos capazes de caminhar na linha tênue entre análise livre de juízo de valor e reducionismo. O que a antiverdade fala em reconhecer que nosso campo de ação não é restrito. É restrito. Não podemos mudar a ordem do ser e as leis inexoráveis da natureza e da ciência econômica. O que tange limitação de recursos, foda-se, né? E aqui, ó, a ideologia do ego, eu falo sobre algum nível de analogia e de interseção, mais de interseção do que de analogia, entre o transtorno de personalidade narcisista e o pensamento revolucionário. E eu falo um pouco do Sam Beckman e tal, não sei o quê. Eu não vou entrar muito nisso daqui, mas existe um pouco disso. É só para meio que fundamentar que a ideia de pneumopatologia do Eric Van Degen não necessariamente deixa de ser uma psicopatologia, ou pelo menos um transtorno de personalidade. E eu falo um pouco dessas, como é que fala? Dessas interseções. Mas eu não vou falar delas agora, porque isso daí vai me dar problema. E sobre o polilogismo, eu tenho eu tenho esse texto e eu tenho um vídeo que eu leio esse texto. Deixa eu só dar uma lida no que o pessoal tá falando. Acho que isso é uma frase de efeito até, não gnóstico, beleza. E tem isso lá também nos Assassinos Kleber? Tem no Assassino Kleber. Filosofia é foda, quanto mais se estuda, mais parece ideia sus. Isso é verdade. Bom, e o polilogismo O polilogismo se define por toda sorte, todo tipo de doutrina que afirma, explícita ou implicitamente, que a mentalidade de uma pessoa humana, sua lógica de pensamento, é determinada pelo grupo de pessoas ao qual está associada por algum acidente metafísico. Doutrinas como o racismo, que afirmam que determinadas etnias, erroneamente chamadas de raça, sejam superiores às outras, em termos físicos e intelectuais, e a luta de classes, na qual uma classe porta a vontade das forças materiais produtivas e a outra exploração do capital sobre o trabalho, são exemplos clássicos de doutrinas polilogistas, tal como Mises fala em Governo Onipotente, Teoria História e por aí vai. Mas o que há essencialmente. Ele fala no Ação Humana também. Mas o que há essencialmente de errado com o polilogismo? Além de não possuir respaldo algum na biologia e na neurociência, o polilogismo é uma confusão ontológica entre os acidentes e a essência dos entes humanos. Mas para compreendermos isso, faremos uma breve digressão sobre os conceitos analíticos e categorias. Toda linguagem é simbólica, pois uma palavra é um signo, um significante, um símbolo que possui um significado, isso é, uma definição, discurso sobre essência, e um referente na realidade, seja um ente ou um fenômeno e no segundo caso, a palavra é um ente da razão, quando é um ente imaginário, a palavra também é exclusivamente um ente da razão. Agora, o universal, tipo, eu acredito que eu não tinha conhecimento o suficiente para poder diferenciar universal de forma. Mas universal é uma palavra que se refere a essa, tipo, coisas que são similares, digamos assim, que são colocadas numa categoria comum, certo? Independe das suas particularidades, né, dos entes analisados. Como defende Platão, não são meros nomes, em sua forma mais primitiva,
partem de uma tentativa de imitação doente. Ah, tá, ele fala isso no sentido, tipo, da raiz etimológica até o mais básico, né? Seja, tipo, uma imitação vocal, tipo, de uma ideia que remete o ente, né? Em sua forma mais complexa, seu significante é derivado de radicais de outras palavras. Porém, os universais se encontram apenas nas coisas. São conceitos. Ah, isso daqui já é a visão aristotélica, né? São conceitos formulados, tudo bem. Eu tô falando que os universais são conceitos. Mas, enfim, eu não acredito que eu tenha conhecimento filosófico suficiente para testar essa tese, e ela não é necessária para o que nós vamos falar aqui, tá bom? No ponto de vista que eu defendo na querela dos universais, quem sou eu na fila do pão para assumir uma posição da querela dos universais? Mas tudo bem. Conceitualismo ou realismo moderado se exclui a visão platônica de que as formas são eternas e que a matéria é apenas uma cópia imperfeita das formas. Blá, 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 foda-se, né? Mas também não se ignora que existe algo em comum nos entes da realidade para que possamos categorizá-los. O conceito de indivíduo é comumente utilizado nas ciências sociais, que causa muita confusão entre conservadores e liberais, não se refere ao ente individual de determinada categoria do ser, mas ao conceito de pessoa humana. Isso é uma substância, então nós estamos já falando de um conceito suprassensível, não necessariamente suprassensível, porque o Aristóteles fala de substância material também, mas nós não estamos falando de uma coisa acidental, então nós já estamos falando de essências. É uma substância individual racional, ligada a um corpo natural. Em termos funcionais, uma unidade autônoma de tomada de decisões deliberadas. E aí, por essas discussões sobre filosofia da mente eu não vou entrar agora, mas vamos seguir. Isso significa que uma pessoa humana, um indivíduo, tem a capacidade deliberativa de forma independente dos seus acidentes. Isso está de acordo com algumas teorias psicológicas de personalidade que a definem como conjunto de características comportamentais, inteligência e caráter que distinguem os indivíduos entre si, ou seja, as formas individuais de agir e reagir ao mundo cuja essência perpassa os acidentes, que são mutáveis. Ah, tô falando um pouco da ideia de personalidade também, que tá de acordo com a teoria da personalidade, mas assim, existe uma estrutura geral do que é o aprendizado humano e do que é a pessoa humana nessa substância. E, portanto, isso está aqui mais relacionado às essências do que propriamente às aparências, como se faz pensar os conservadores que são inimigos do individualismo metodológico, certo? Por outro lado, a própria concepção de racionalidade é sinônimo de controvérsia acadêmica, pois na Academia de Ciências Econômicas, racionalidade se tornou sinônimo de otimização matemática de funções com todos os parâmetros conhecidos, isto é, dados para um agente otimizador. Porém, a noção de racionalidade que emprego aqui se refere à racionalidade grega clássica, que é essa capacidade de criar conceitos, blá blá blá. Apenas isso deveria ser suficiente para argumentar que etnia e as funções cataláticas, basicamente, né, as funções que as pessoas exercem na divisão do trabalho e outras características que se enquadrariam nos chamados acidentes metafísicos, não determinam a mentalidade da pessoa. Entretanto, iremos além do exame de insanidade, no exame da, perdão, eu travei aqui, eu fiz um bibibi blá blá blá. Entretanto, iremos além no exame da insanidade do polilogismo, ao invés de nos dar por satisfeitos em dizer que pessoas negras e brancas possuem 46 cromossomos, biologismo, e são animais racionais, vamos adentrar mais nesse inferno mental que é o polilogismo. O polilogismo tem origem em um pensamento tribal e sectário, justamente para desumanizar quem se opõe a ele, né? Assim como a própria gnose faz, em certo sentido. Conforme discutido em artigo prévio, parte da principal estrutura sistemática das ideologias modernas. O gnosticismo e sua taxonomia humana relativa à imanentização do escatom, que é o do texto que nós lemos agora há pouco, né? Gnosticismo e cosmovisão restrita. Imanentização do escatom seria basicamente trazer a realização do fim humano e a resolução do problema do mal para a imanência e não para a transcendência, tá? Ou seja, para o próprio mundo imperfeito, torná-lo perfeito. Isso posto, trataremos de uma espécie diferente de categoria e a contrastaremos com as categorias essenciais. As categorias que analisaremos serão chamadas de categorias associativas. Isso é, categorias acidentais que agrupam seres humanos com base em semelhanças não essenciais pelas quais são associados, mas por categorias acidentais como etnia, nível de renda, função da divisão do trabalho e afins.
É claro que essas associações influenciam os indivíduos, mas não os determinam, em última análise, o seu comportamento, pois até a coerção violenta pode ser resistida com a morte, como é o caso de muitos mártires católicos. Hayek, ao responder o livro A Sociedade Afluente de Galbraith, em seu The Non-Sequitur of the Dependence Effect, recomendo muito esse artigo, argumenta que a ideia de que as propagandas determinam, inclusive eu vou dar até um Ctrl+C aqui para a gente pegar depois, que as propagandas determinam um padrão de consumo é uma conclusão que não implica da mera existência da influência, causada por sua linguagem persuasiva. Enquanto Kirchner, depois, né, com a competição e atividade empresarial, demonstrou que a linha que separa o papel informativo e persuasivo da propaganda pode, muitas vezes, ser tênue e ambíguo. Desse modo, concluímos que o argumento de Durkheim, como que eu já estou juntando um autor em outro, né? Eu tava lembrando do negócio do Durkheim, minha mente faz essas associações malucas e aí eu posso uma salada também às vezes, né? Mas tudo bem, vai, digamos assim, o argumento de que o comportamento é determinado por pressão social, por exemplo, é simplesmente um absurdo, primeiramente porque as influências são heterogêneas, em segundo lugar porque seus graus de relevância variam de indivíduo para indivíduo, e resgatando tudo isso, né, essa determinação não ocorre de maneira rígida, mas como uma interpretação falível da informação que é adquirida da realidade. Isso também tá naquele artigo do Hayek lá do Os Fatos das Ciências Sociais, que ele fala da hermenêutica e tudo mais. As categorias associativas podem ser pautadas por acidentes, mas a sociedade emerge da associação, por isso a associação importa. De início, um povo compartilha a mesma etnia, possui mitos fundadores e uma cosmovisão que organiza as atividades e divisão do trabalho entre seus componentes, mito fundador, religião. Mas por qual motivo a associação humana, especialmente entre estranhos, acaba sendo mais vantajosa? Vou falar das leis das vantagens comparativas e como a associação entre pessoas estranhas funciona e tudo mais, né? E que ele fala da divisão do trabalho e tal, mas, enfim, vamos voltar e resgatar o ponto geral desse artigo, né? Eu falo, por exemplo, aqui que as normas, elas são necessárias, né? As instituições são necessárias para a redução da incerteza nessas interações e aqui eu falo sobre normas negativas, que elas estabelecem comportamentos proibidos, em alguns casos esperados, como se estuda no campo de teoria dos jogos e economia institucional, especialmente no artigo Institutions do Douglas North, que não está referenciado aqui. Mas, para que eu falei esse monte de blá 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 aqui sobre associação? Para relacionar com aquele outro artigo que eu escrevi lá atrás sobre a cosmovisão irrestrita e a questão da importância das instituições. Qual que é o sentido disso dentro do artigo? Não faço ideia. Eu viajei também um pouco aqui. Mas assim, isso aqui é o básico aqui para vocês entenderem um pouco da gnose, que é gnosticismo, que é antiverdade. É... é um assunto que a gente fala bastante em live, a gente brinca em live, é o grande meme do canal, tudo que eu não gosto eu chamo de gnose. Mas isso aí é gnose, velho. Esse bagulho aí é gnose. Entendeu? Esse treco aí é a gnose. Gnose que não é um negócio da hora. Mas nós temos que falar da gnose, para a galera saber o que é gnose, em primeiro lugar. Antes da gente começar a criticar, a gente tem que saber como que funciona o negócio. Crítica da gnose, Irineu de Lyon contra as heresias e o próprio livro do Eric Wegener. Né, os vários livros do Eric Wegener, né, para falar a verdade, né, tem a Nova Ciência da Política que ele fala especificamente da ideia incipiente de religiões políticas, e depois desse artigo e outros livros ele acaba desenvolvendo isso com maior clareza, né? Ah, mas é isso, guys. Eu não sei se eu vou levar muito mais essa live pra fora. Eu vou só dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa que eu acredito que seja relevante falar. Mas vocês percebem que, tipo, essa ideia de engenharia social, ela tá bem relacionada mesmo à ideia de gnose um pouco, né? É a ideia de que você pode racionalizar a interação humana num determinado nível que o mal ele simplesmente deixa de existir, entendeu? A mesma coisa com a ideia de racionalização econômica sobre o socialismo. Uma suposta racionalização econômica sobre o socialismo, né? Se a gente levar em consideração todas as lições da economia, a gente vê que isso não é possível. Mas tudo bem. O homem sempre quer tomar o papel de Deus. E o socialismo é a maior manifestação desse complexo de Deus, né? Até para julgar o que é certo, o que é errado e o que é o bem comum, né? É verdade que você monta os PC brabo? Monto, mano.
As ideias são muito antigas e complexas. Fala uns livros pra eu ler sobre isso aí. Ah, aproveita e pega o do Giovanni Reale, porque ele passa uma pá de autor e livro, né? Mas o livro do Irineu de Lyon contra as heresias já é um bom caminho também pra começar até a criticar essa turminha aí. Outros cunhos de reflexões sobre a Trindade. Não, antiverdade, constituição do mal econômico. Acho que é isso, mano. Não tem muito mais pra falar sobre. Ah, aliás, tem muito mais pra falar sobre o gnosticismo. É que eu realmente já dei a minha contribuição dos últimos anos acerca desse assunto. Eu acho que eu tenho mais a contribuir sobre esse assunto. Mas eu não acho que seja o momento. Eu acho que o meu conhecimento ainda ele é limitado para falar disso em graus de mais profundidade do que eu falei até então. Mas eu espero que vocês tenham se dados pelo menos como satisfeitos. Para quem quer me ver falar mais sobre esse assunto, até em algumas. Eu vou até colocar aqui na like, quer ver? No Cisma e Filosofia Política, me ver e ver outras pessoas falando sobre esse assunto. Até o glossário político-econômico, bem interessante aqui. Eu vou colocar na descrição da live, tá bom? Aí vocês acessam a descrição da live e dão um bisu nisso. Guys, eu realmente preciso tentar dar uma dormida. Eu ia treinar hoje, mas eu fiquei com muita vontade de fazer essa live. Até porque, assim, a gnose e tal. É... Ela é o grande meme aqui do canal. Mas a gente tem que falar sério às vezes desses assuntos, né? Só falar, gnose, 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 gnose. Tipo, jogando Shadow of the Colossus tem gnose. Ou a gente tem que ter uma delimitação, uma demarcação daquilo que a gente tá falando. Então a live da gnose foi uma tentativa de, tipo, juntar um pouco das principais falas que eu tive sobre esse assunto e convidá-los, né, mesmo a dar uma olhada nessa playlist, que embora antiga, ela tem alguns insights que são interessantes que podem ajudar vocês. Então, nós falamos da antiverdade, nós falamos dos tipos de liberalismos, nós falamos até o catolicismo socialista, um quadrado redondo, que tem essa incompatibilidade de cosmovisões. Mas, basicamente, você pode pegar o que nós falamos aqui sobre cosmovisão irrestrita e... É uma visão antropológica, eu diria, né? Mas tudo bem. A visão antropológica irrestrita e colocar como herdeira, mais ou menos, da gnose e a visão restrita como herdeira dessa visão de que o ser humano é falível, que vem também da visão cristã, né, de antropologia. É, é lógico que não é uma perfeita relação de identidade, existem uma série de outras particularidades que a gente poderia abordar, principalmente em relação ao cosmos, mas é uma maneira de você ter uma ideia do porquê dessa incompatibilidade, além do que eu falo aqui nessa playlist, beleza? Live de Genshin. Fala, like 4. Boa noite, rapaziada. Acho que vai ter live sábado e domingo, não prometo. Amanhã, se eu abrir, eu abri, a vida é boa. Se eu não abrir, eu vou ver se eu gravo vídeo pra semana. Tô precisando gravar vídeo. Tá frio. Nossa, cara feio que eu fiz agora. Tá frio, mas eu tô com calor. Eu tô com esse PC baforando aqui. Overclock na minha cara. Mas é isso. Quais são as 3 melhores obras de economia, o quê? Já leste, mano? Pô, boa pergunta, hein, mano. A gente. É que assim, livros de estimação é foda ter. E quanto mais você lê, mais você vê que outros livros são importantes para sua formação. Mas livros fundamentais que eu diria para você estudar é tipo Introdução à Economia do Mankio, que vai te dar uma base de micro e macro, Ação Tempo e Conhecimento, que fala da história da escola austríaca, das principais teorias, e um livro de história do pensamento econômico, como, por exemplo, eu gosto muito do Ricardo Feijó, ou ver as aulas mesmo propriamente do Ricardo Feijó. Mas tem outros autores também. O Tuca, ele manja muito disso daí. Ele já passou uma série de outros autores bons também. Mark Bloch também tem Economic Theory and Retrospect. Atualmente eu tô lendo um livro chamado... É que eu não tô com o Kindle aqui, o Kindle tá na minha mochila. Chama... Ai, caralho. Não tá vindo. Universal Economics, do Arne Alkin. Eu já postei aqui no canal e no meu Instagram algumas coisas sobre ele. É bem legal. É isso, guys.
Tem mais alguma dúvida? Vocês querem dúvidas? Apenas não, né? Não tem só dúvidas. Falem os seus insights, né? O que vocês acham de tudo isso, toda essa gnose sobre o que eu. Se vocês assistirem as lives, tipo, tem a versão na íntegra e tem a versão do Shadow of the Colossus, né? E tem a versão editada, que eu dei uma editada bem legal pra ir bem direto ao gameplay mesmo, pra quem gosta do gameplay. Tipo, as falas até tem um pouco, mas não tem tão forte assim o gameplay. Lá no canal Economista Gameplay, ou atualmente Metal Nonix X, mas que o arroba ainda é Economista Gameplay. Eu tenho aqui, ó, zerando Shadow of the Colossus. Eu falo com a galera. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, o browser, certo? E aqui tá a mesma estrutura da minha live. Mas aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Aqui tem o Shadow of the Colossus aqui pocando de fundo, pipipi, popopó. E eu conversando com a galera, tá certo? Com a mesma estruturazinha aqui da live, né? Stream Elements, os caralho. E... E aqui na descrição mesmo, ó, até no final do vídeo, nos cards, que eu botei um After Dark versão medieval, que eu adoro After Dark, muita, é uma música muito boa. Já aparece aqui, ó, tipo a versão completa no bonde do Papaco, que eu deixei a versão de After Dark mais longa, então eu não consegui colocar os cards durante todo o finalzinho. Tem o meu canal principal e o bonde do Papaco. Que aí o bonde do Papaco também é outro canal que você vai acessar. E aí aqui, ó, você vê de novo, tipo, é a versão com menos cortes, que eu falo mais com a galera, tem todas as conversas que a gente tem, tá certo? Mas o principal já tá no outro. Aí, beleza, bonde do Papaco, obrigado por assistir. Mesma coisa, né? Só que os cards vão aparecer bem no finalzinho. E eu acho que não apareceu porque eu setei que nem meu toba. Isso daqui. Mas é isso, né? Também a gente fala bastante sobre gnose nas lives originais que também estão na descrição desses vídeos. Você vê os outros comentários, você acompanha os comentários pela mesma aba de comentários que você está vendo nessa live. E você vai ver o G e o Xandão comentando sobre autores gnósticos, sobre religiões perigosas e sobre a gnose SA chamada de maçonaria, né? É isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem acredita em Deus, estarei orando pela sua conversão e, acima de tudo, salvação da alma. Forte abraço e é nóis. Bim, bim, bim. E quem quiser ver essa live gravada, não esquece de aproveitar enquanto ainda não sou obrigado a editar essa live e olhar a intro dessa live, que é essa música Perfect World. Perfect World. Inclusive eu vou colocar aqui de novo. Será que tá aqui? Spotify? Ah, não, aqui é o Widget. Foda-se. Mas essa música Perfect World, procurem aí, do Marty Friedman, que é o guitarrista mais famoso do Megadeth. Quer ver? Perfect World. Marty Friedman. Para o anime Be the Beginning. Beginning é etimologia? Acho que Beginning é tudo isso. Não, não é. Tá? Essa música aqui. Quero que vocês pesquisem. Leiam a letra dela. É gnose. Mas é legal. Mas é gnose. É isso.